Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento, capítulo 5, falando sobre Ethernet. Neste capítulo nós trataremos sobre protocolo Ethernet, switch, LAN e o ARP, Address Resolution Protocol. Primeiro tópico, protocolo Ethernet. Então, encapsulamento Ethernet, né? A Ethernet é a tecnologia de LAN mais usada atualmente. Na década de 80, quando surgiu a Ethernet, existiam outros protocolos para a camada 2, modelo OSI, né? Mas que não permaneceram no mercado. Quem dita as regras é o mercado. Se o mercado adota, aceita, permanece. Se não, são excluídos. Então, a Ethernet é definida nos padrões do Instituto, né, do I3E, no 802.2 e 802.3. Ela é compatível com larguras de banda de dados de 10 megabits até 100 gigabits. Né? Ela iniciou com 10 megabits e ao longo do tempo ela vem se evoluindo. Isso que manteve, na verdade, a Ethernet, a capacidade que ela teve ao longo do tempo de se adequar às necessidades do mercado. O que não conseguiu se adequar, por exemplo, uma Token Ring, que era 16 MB em comparação aos 10 MB da Ethernet, mas que não evoluiu, sucumbiu ao mercado. A Ethernet opera na camada de enlace de dados e na camada física. A Ethernet se baseia em duas subcamadas separadas, a LLC e a camada MAC. Então aqui nós temos a camada física, a camada de enlace de dados, e é aqui que a Ethernet trabalha, ferindo o princípio do modelo OSI de independência entre as camadas. Mas a Ethernet ela surgiu no mercado e iniciou trabalhando assim e permanece até hoje. Então, a subcamada de controle de link lógico trata da comunicação entre as camadas superiores, né? O LLC está bem aqui, se preocupa com as camadas superiores. E o controle de acesso ao meio, camada inferior, é implementada pelo hardware normalmente. E o LLC é software. Enquanto o LLC é software, o MAC é mais próximo ao hardware. Subcamada MAC. A subcamada MAC tem duas responsabilidades: encapsular os dados e controle de acesso ao meio. O encapsulamento de dados fornece três funções principais: delimitar o quadro, endereçamento e detecção de erros. Observe que ele fala em detectar erros e não corrigir erros. A correção de erros detectados na camada 2 serão feita pelas camadas superiores, mais precisamente a camada de transporte. Mas isso nós veremos no decorrer do curso. Então, a camada 2 detecta, não corrige erros, que é responsável pela colocação e pela remoção de quadros no meio físico, a subcamada MAC. A evolução da Ethernet, né? Ela iniciou em 73, os padrões evoluíram para especificar versões mais rápidas e flexíveis da tecnologia. As primeiras com 10 MB, hoje temos 10 GB ou mais. Campos do quadro Ethernet. Então, nós temos aqui uma especificação de um quadro típico Ethernet. Temos aqui o início, que é o preâmbulo, né? O endereço MAC de destino, ou MAC de destino, MAC de origem, o tipo, né? E os dados, que na verdade são as informações que vieram da camada 3, encapsuladas, e o FCS. O FCS serve para fazer a verificação do quadro. Ou seja, ele funciona como se fosse uma nota fiscal. Quando você recebe um produto, para saber se aquele produto está íntegro, né, você tem que checar com a nota fiscal para saber se o que você está recebendo condiz com o que está sendo informado na nota fiscal, não é verdade? Se houver alguma divergência, você vai recusar. Então, a mesma forma, a origem, ela calcula o CRC, que é a checagem de redundância cíclica, e coloca esse valor nesse campo aqui de FCS e envia. Quando chega no destino, o destino recebe o quadro, recalcula e compara com esse FCS. Se os valores forem iguais, ele acata esse quadro como íntegro. Se forem diferentes, houve ao longo da transmissão alguma corrupção de dados e esse quadro será descartado, né? Aí que entra o papel do MAC de descartar o quadro, né? Identificar o erro, mas não corrigi-lo, ele descarta. Então, o tamanho mínimo de quadro Ethernet do endereço MAC de destino é de 64 bytes e até um máximo de 1518. Quadros
com menos de 64 bytes ou mais de 1518 serão desprezados. Os quadros com comprimento menor são chamados de fragmentos de colisão, quadro desprezível, e são automaticamente descartados. E quadros com mais de 1500 bytes também são considerados quadro jumbo, também serão descartados. Ok? O endereço MAC hexadecimal. O endereço MAC ele é composto por 48 bits, né, expresso como 12 dígitos hexadecimais. 4 bits, né, por dígito hexadecimal. O hexadecimal é utilizado para representar endereços MAC e endereço IP na versão 6. O hexadecimal é um sistema de base 16 que usa número de 0 a 9 e letras de AF para fazer a sua codificação. Então eu tenho aqui em decimal, tenho aqui em binário e tenho uma coluna aqui em hexadecimal. Então você pode observar que o decimal e o hexadecimal até o número 9 se mantêm equiparados. Já o valor 10 é representado em hexadecimal como A, 11B, 12C, 13D, 14E e 15F. Né? Então, para fazer a conversão, você precisa ter uma tabela como esta ou, evidentemente, memorizar esses campos. O hexadecimal normalmente é representado no texto pelo valor precedido de 0x. Então, se eu observar um número que tiver um 0x na frente, 73 é um número em hexadecimal e não em decimal. Endereço MAC, a identidade da Ethernet. Os endereços MAC foram criados para identificar a origem e o destino reais. Então, o endereço MAC ele é composto, como nós vimos, de 48 bits. E eles são divididos em 24 bits para identificar a organização, o fabricante. Então, por exemplo, a Cisco é 00602F. Então, os dispositivos da Cisco sempre vão começar com esse número nos primeiros 24 bits. Tá? E os outros 24 bits são para o dispositivo em particular. Então, a Cisco começou a fabricar, por exemplo, placas de rede 00602F, 00001, 00002, 00003, mudando só os 24 bits finais, mantendo o início dos 24 bits para identificar a organização. Ok? Processamento de quadros. O endereço MAC é geralmente conhecido como endereço gravado. Significa que o endereço é codificado no chip ROM permanente. Quando o computador é inicializado, a primeira coisa que o NIC faz é copiar o endereço MAC da ROM para a RAM. Então, o endereço MAC ele vem gravado na placa de rede. Né? Normalmente, hoje, você compra um dispositivo, vem tudo na placa-mãe. Mas ali na placa-mãe tem o circuito da placa de rede. Pode ser placa de rede Wi-Fi, placa de rede ainda cabeada. Né? E tem o endereço MAC. Quando o sistema operacional inicializa, o que está gravado na ROM, no endereço MAC, é levado para a RAM para poder trabalhar. Quando o dispositivo está encaminhando uma mensagem para a rede Ethernet, ele anexa as informações do cabeçalho do quadro. Então, você observar uma rede como esta, você tem aqui a origem, com os endereços tudo preenchido com A, e você vai ter aqui o destino, aqui um quadro sucinto, né? Origem tudo com A e o destino tudo preenchido com C. E aí é colocado no meio físico, né? Enviado, gerando os bits 0 e 1. Tá? Então, quando chega nessa máquina aqui que tem endereço de destino BBB, né? Ele verifica que não é para ela. Poxa, ele recebe, tá? Por quê? Porque ele está plugado no switch, ele está recebendo sinalização. Então, quando ele recebe essa sinalização, ele diz, pode ser para mim. Então, ele desencapsula para a camada 2. Quando ele desencapsula para a camada 2, ele verifica qual é o endereço MAC de destino. É o CCC. Eu sou B. Então, vou desprezar. A mesma coisa faz essa outra máquina, né? A máquina D, H4, né? Perdão, e que tem o endereço MAC D. Ela percebe a sinalização na portadora lá, né? Ele desencapsula para a camada 2, compara o endereço MAC de destino com o dele. Não é igual, então não é para mim. E, por fim, essa H3 faz o mesmo processo, ela percebe sinalização no meio, né? Desencapsula para a camada 2, verifica que o endereço MAC de destino é igual ao dela. O que ela faz? Eleva, desencapsula para a camada 3, entrega para a camada 3, dá o tratamento devido.
Então, quando um dispositivo está encaminhando uma mensagem para a rede Ethernet, ele anexa as informações do cabeçalho ao quadro. As informações do cabeçalho contêm o endereço MAC de origem e de destino. Bom, existem algumas formas, dependendo do sistema operacional, de mostrar, né, o endereço MAC. Pode ser com traços, com 2 pontos, ou mesmo agrupado de 4 em 4. Aqui está agrupado de 2 em 2 e aqui é agrupado de 4 em 4. Não faz muita diferença, mas depende só de nomenclatura do sistema operacional. O endereço MAC Unicast. Ora, o endereço MAC Unicast é o endereço exclusivo usado quando um quadro é enviado a um único dispositivo transmissor. Então, você observa aqui este quadro. Eu tenho aqui o endereço IP de destino e de origem, tá? E aqui eu tenho o endereçamento MAC, que é justamente do quadro. O MAC de origem e o MAC de destino. Quando o MAC de destino está especificado, este é um quadro Unicast, né? O endereço MAC Unicast, que possui o quê? Um endereço distinto, único, de uma determinada máquina. A máquina que no caso seria essa aqui, ó, 0007EA. Essa é o destinatário. E a origem, esta outra aqui. Ok? Então isso é o endereço Unicast, quando eu estou enviando para uma máquina específica. O endereço MAC Broadcast é quando eu estou enviando para todas as máquinas. Ora, como é que eu mando para todas as máquinas? O endereço MAC de destino tem que estar preenchido tudo com valor 1. Os bits todos, os 48 bits preenchidos com 1, quando eu levo isso para em hexadecimal, eu vou obter o número FFFF, tudo preenchido com F, né? Os 48 bits preenchidos com 1 vão dar os 12 hexadecimais preenchidos com F. Ora, uma placa de rede de qualquer computador, quando ela percebe a sinalização, desencapsula para a camada 2, verifica qual o endereço MAC de destino e vê tudo preenchido com 1, opa, isso é o endereço de broadcast. É também para mim. Não é o meu endereço, mas é também para mim. E aí faz o processamento devido dessa informação, ok? E também temos o endereço de broadcast na camada 3, que seria tudo preenchido com 1 no campo do host, né? E aí estaria tudo, aqui no caso, 192.168.1.0, que é a rede classe C, tudo preenchido com 1 no quarto octeto, vai dar o número 255. Mas vamos nos ater ao endereço MAC de broadcast. E o MAC Multicast é quando você quer enviar para um grupo, né? Você já enviou para uma máquina, para todas as máquinas, que você quer enviar para um grupo de máquinas. Aí existe um endereço específico também Multicast, que é iniciando com 01005E em hexadecimal. Observa que você tem um conjunto de máquinas aqui nessa gravura que vai receber as informações, né? Isso seria o endereço Multicast. Ficamos por aqui, até o nosso próximo encontro.